De novo, comecei a gravar novamente. Professor, Oi. professora Adriana de marketing, ela começa a aula tipo 6h30, ela manda um convite e daí não cai a aula. Ela disse que quer ficar reservada a sala, alguma coisa assim. Ela manda o convite para iniciar daí só às 7, vamos supor. Mas daí a sala fica reservada. E não cai, realmente. Que levou? Tentar, então. Tu diz assim, tipo, manda o convite às 6 e não cai mais, 6h30? É que, na verdade, é colocado um horário, né? E tem de 1 hora. Ah, mas eu nunca consegui fazer isso aí. Até eu tava falando com o pessoal, uns conseguiram, outros não conseguiram. Ela manda, tipo, o convite da reunião da aula bem cedo, tipo, acho que 6h30, 6h15, eu acho que outra vez ela mandou. E daí deixa reservar, tipo, para 7 horas começar, tem um horário a reunião. E daí a gente tem toda a aula e não cai. Eu vou tentar, eu vou até trocar uma ideia com ela numa dessas. Sim, até a gente questionou, né? Ah, tão cedo, prof. Tal. Ela disse, não, mas é para deixar reservada a sala. Ah, mas a pergunta é a seguinte, se ela manda o convite às 6h15, vamos dizer assim, e vocês conseguem entrar às 6h15? Não, só no Só horário 7. marcado da reunião. Programa um horário, eu vou tentar fazer a mesma coisa, vou dar uma fuçada ali para ver se dá para agendar. Acho que provavelmente dê para agendar. Sim, e ela falou disso, que assim, ela deixando a sala reservada, não cai, né, em momento nenhum. Interessante. Tá. Bom, vamos lá, pessoal. Acho que a maioria já deve estar aí, tem 20 e tantos. Questão aqui territorial. Alguém tem algum exemplo de organograma territorial? Eu pensei na Unimed. Sim. Tem Unimed Nordeste, Unimed Sul, né, por região. Na realidade, se a gente for analisar... Eu achei lojas. Pode falar. Eu achei lojas, porque, na verdade, qualquer norte e sul tem uma loja. Então, eu fui pelas lojas. Pode. Professor, localização geográfica seria, né? Isso. Tá. Eu também fiz aqui um exemplo até de lojas. Aí eu fiz a divisão região sul, região norte e nordeste. Tipo loja de departamento, vamos supor, Renner, C&A. Leroy Merlin. Essa franquia, né? Sim. Franquia já é um esquema um pouco diferente. Porque a franquia, o que acontece? A franquia, tu tem uma autorização para operar e tu paga royalties, né, pelo volume de vendas, e nesses royalties que tu recebe e nessa autorização, tu tem treinamento e todos os parâmetros que tu tem que trabalhar conforme, mas o negócio é teu, entendeu? A franquia é um pouco... Será que essas lojas grandes não deve ser um único dono, vamos supor? Tipo, filiais, né? Vão abrindo filiais nas regiões. Se a franquia eu não sei, mas provavelmente filiais. Tipo, a Pompeia eu sei que é um único dono, né? Tipo, é uma diretoria só. Sim, então... Só que a Renner eu acredito que é franquia. Tipo a Van. A Van, único proprietário, várias lojas. Caberia nesse enquadramento, estrutura organizacional territorial. Uma parte, e eu acho que é uma outra parte, é matricial, porque além da força de venda ser territorial, vamos dizer assim, tu tem os pontos de venda em diversas partes do país, tu deve ter provavelmente uma parte mais centralizada, onde controla toda a parte financeira, a parte de informática, entendeu? Eu acho que ela é mais matricial, mas sem sombra de dúvida a parte comercial é territorial. A Tramontina, doutor, ela se encaixa também nessa estrutura? Acho que a Tramontina ela é matricial também, mas só que ela é dividida por produto, eu acho.
Porque a Tramontina, a não ser que sejam as lojas da Tramontina, a parte comercial, tu disse. Sim. Existe, Isso, as lojas físicas, isso. mas a Que hoje tem em Farroupilha, tem Porto Alegre, tem São Paulo. loja exclusiva Tramontina, É loja física, eu digo, é. É porque o saco é vendido em outras lojas, não exclusiva, né? Onde eu sei. Ah, tá cortando bastante. É aberto, e aí provavelmente deve ter. Aí é quando aí fala mais de uma pessoa junto aí. Deixa eu tô dando um silêncio aqui em alguns aqui. Nada pessoal, tá? Bueno, vamos lá. Professor, Ali. eu tenho uma dúvida. Concessionárias de caminhão, por exemplo, eu trabalho na Mercedes, ela tem várias concessionárias no estado, né? Não são todas do mesmo dono, né? E, por exemplo, a Volvo, na Volvo, então, é diferente. Cada estado tem uma rede de concessionárias que não precisa ser exatamente do mesmo dono, mas não entra outra, não invadem fronteiras, entendeu? Por exemplo, no Rio Grande do Sul, né? Sul, em Santa Catarina é de Cave, no Paraná é Nórdica. Eu não sei se essa Eu se acho aplica. Pode ser, mas na realidade é um matricial porque tu tem a parte comercial. Não, mas a operação também, né? A mecânica também é descentralizada, né? Não é só a mecânica. Eu acho que sim, E provavelmente, e deve ser franquias também isso aí, né? O cara compra a marca, né? Compra o direito da... Sim. Né? Paga alguma coisa, obviamente, para Volvo, enfim, para a marca de caminhão que for. E provavelmente sim, eu acho que é um exemplo de estrutura organizacional territorial, sim. Sem dúvida. Tem bastante. Principalmente quando tu quer direcionar a venda. Mas se tu for analisar todas essas estruturas organizacionais, tá? Vamos só passar pela última aqui, por projeto, tá? E a matricial que eu tinha falado antes, vou dar um zoom aqui, que ela tem diretor, tem, por exemplo, por produto, então, produtos seguros, aí tu tem o cara responsável pelos seguros, e aí tem o cara, esse seguro no Brasil, no Portugal, deixa eu ver o que tá tapando aqui, na China. E tu tem o diretor do Brasil que é responsável também por essa área. Então, essa matricial também ela é bastante conhecida, né? Mas, na realidade, assim, ó, qual é o critério de se escolher uma estrutura organizacional? O principal motivo é para atender melhor o volume de vendas. Esse é o final da história. Então, toda forma de desenho, vamos dizer assim, da organização, ela é feita para tu ganhar mais mercado, né? E atender melhor o cliente. E, obviamente, quanto mais serviço, tá? Ouve só, quanto mais serviço tiver incorporado no teu produto, mais tu tende a ser ou por produto, por produto, projeto, ou principalmente territorial, tá? Porque para tu se aproximar do teu cliente, né? Então, quando tu tem serviço, a tendência é ir pro territorial. Você pode ver. A maioria das empresas onde tu tem que ter um controle melhor, aí tu vai pro territorial. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Vamos adiante? Vamos. Deixa eu compartilhar aqui. E agora eu vou compartilhar a outra apresentação, que é essa aqui da aula de hoje, tá? Então, o que nós vamos ver hoje? Nós vamos entrar hoje num outro tema, que é a abordagem neoclássica, que é a administração por objetivos, tá? Chamada APO. Eu não sei se vocês já
Já viram em alguma outra disciplina APO? Não. Tá, então, quem foi o Papa, vamos dizer assim, o cara que falou mais sobre administração objetiva, que iniciou toda essa abordagem, foi em 1954 o Peter Drucker, tá? Ele publicou um livro caracterizando a administração por objetivos, que é, vamos dizer assim, uma das formas de administrar atualmente mais utilizadas, certo? Então surgiram ideias de descentralização e administração por resultados, tá? E aí quando a gente começa a olhar o organograma, a gente já vê um pouco dessa questão, certo? Por quê? Porque se tu quiser ter um resultado melhor, tu divide melhor a tua forma de organização. Então, o organograma é uma baita ferramenta, tá? Para tu montar a tua estrutura organizacional. E dessa forma, tu atingir melhor os teus resultados. Teu resultado é atender melhor o teu cliente e ganhar espaço de venda. Pode ser que esse seja um dos pontos chaves, tá? Então, ele começou a falar em indicadores, tá? E aí em objetivos da organização. Então, uma das propostas que se colocou foi uma hierarquia dos objetivos, certo? Então, ele colocou, e depois eu vou entrar um pouco mais lá no final no chamado Balance Scorecard. Tá? Não sei se vocês já ouviram falar no Balance Scorecard. Não. Vocês já tiveram aula com o professor de planejamento estratégico, com o professor Angonese? Não? Eu sim. Eu não. E teve? Não. Eu. Não. Tá. Luan. Tranquilo. Então tá, de repente para quem já teve vai ser um pouco repetitivo, tá? Eita, mas agora eu não vou poder atender. Bueno, então, assim, ó. A gente tem aqui retorno sobre o investimento empresarial, tá? Para eu ter um retorno sobre o investimento empresarial, na realidade, assim, quando um empresário ele investe, ele quer que todo aquele dinheiro, aquele capital que ele colocou no negócio, retorne, né? Então, basicamente, o Peter Drucker ele propunha era o aumento do retorno sobre o investimento e o outro era a redução do investimento, ou seja, eu investo menos, mas o que eu invisto aumenta o retorno. São objetivos organizacionais. E aí, desdobrando o aumento do retorno, eu preciso o quê? Aumentar o faturamento e reduzir custos, objetivos departamentais. Ou seja, fazer mais com menos, ou agregar mais valor ao produto. Para eu fazer mais ou agregar mais valor ao produto, aumentando assim dessa forma o meu faturamento, eu vou ter que fazer o quê? Eu tenho que ter uma utilização eficiente dos recursos atuais e uma aquisição de recursos adicionais, se assim necessários, né? Então, dentro da utilização eficiente dos recursos atuais, a gente tem a manutenção dos equipamentos e a melhoria dos equipamentos. Já na aquisição dos recursos adicionais, ou seja, se eu já estou com toda a minha capacidade ocupada e eu preciso de mais equipamento, essa é uma das razões para eu adquirir. Tá? Eu estou com a minha capacidade já toda ocupada, eu preciso ampliar, é uma razão. Ou estou incorporando uma nova tecnologia, aí eu preciso adquirir outros recursos adicionais, que são novos equipamentos, né, que requerem programa de captação de recursos, recrutamento e seleção de novos empregados. Quando eu começo, por exemplo, uma nova unidade de negócio, tá? Tranquilo até aí, pessoal? Tá? Deixa eu dar uns mute aqui, porque tem uns cachorros aí, uns barulho meio estranho. Bueno, então, tá? Quais são as características da administração por objetivos? Então, primeiro, estabelecimento de um conjunto de objetivos entre gerentes e subordinados, mas não só entre gerentes e subordinados, entre a alta direção, a presidência, no caso, a direção,
os gerentes e aí as pessoas que estão abaixo, certo? E aí que nós entramos na questão dos indicadores, tá? Os indicadores, deixa eu ver se tem alguém me chamando aqui. Os indicadores. Os indicadores, tá? Eles são um norte para que a gente consiga. Só um pouquinho que eu acabei aqui, entrou um outro. Os indicadores é um norte porque a gente consiga responder por tudo que a empresa quer. Por exemplo, se o indicador mestre da empresa é aumentar o volume de vendas em 10% nesse ano, ou aumentar ou melhorar o resultado em 10% esse ano, existem outros indicadores derivados deles, como, por exemplo, para aumentar o resultado em 10%, eu tenho que reduzir o custo em 5%. Para aumentar o resultado em 10%, eu tenho que melhorar o meu preço de venda, por exemplo, em 5%, além da inflação. Para aumentar o meu resultado em 10%, eu tenho que reduzir em 3% o custo com a matéria-prima. Então, obviamente, esses indicadores eles têm que ser compartilhados entre as áreas, por exemplo, a área de compras, a área de engenharia, porque compras também compra o que a engenharia definir, a área industrial, porque na realidade o custo da operação sai da área industrial, a área comercial, porque engenharia, porque para tu desenvolver um produto com maior valor agregado e repassar um aumento maior, ou tu muda o produto, ou tu agrega mais serviço a ele. Enfim, então todos esses indicadores, de um indicador global, ele pode ter várias derivações, certo? Então tudo começa com o estabelecimento desse conjunto de objetivos que vem desde a direção e vai até os operadores, certo? Outra característica da administração por objetivos, estabelecimento de objetivos para cada departamento ou posição. E aí existem algumas empresas que trabalham com um incentivo a mais, lógico que agora não está tão em pauta, em função até do momento, que é o chamado plano de participação nos resultados, né? Não sei se alguma das empresas que vocês trabalham com plano de participação nos resultados. Ou plano de participação nos lucros e resultados. Deve trabalhar, né? Nos lucros. Lucros. Se der lucro, se distribui resultado. E obviamente, né? Não é isso? Isso. E obviamente, para dar esse lucro, tu vai desdobrar uma série de indicadores. Dentro deles, tu tem que refugar menos, dar menos assistência técnica, ter um melhor aproveitamento do corte do material, por exemplo. Para o gestor da fábrica fazer a mesma quantidade ou mais com menos recursos de pessoas. Então, tudo isso é um conjunto de indicadores que tem que ser mensurados para poder dar esse resultado. A terceira característica é a interligação entre os vários objetivos departamentais, ou seja, o Goldratt, tá? O Goldratt foi o cara que desenvolveu lá e concebeu a teoria das restrições. Ele falava uma coisa que é válida até hoje, que é o seguinte: o ótimo local não quer dizer o ótimo global. Às vezes o ótimo local pode ser inimigo do ótimo global. O que significa isso? Eu tenho uma sequência de operações, tá? Você se lembra do exercício lá do barco que a gente fez na primeira aula? Então, se eu tenho uma operação que é mais rápida que a outra, não adianta ela andar na velocidade máxima. Então, uma operação faz 10 peças uma hora e a outra faz 5. Se ela andar na velocidade máxima dela, ela vai só piorar, porque ela vai estar criando um estoque em processo, ela vai estar processando o material para não se transformar em venda e não se transformar em resultado.
Então, nesse sentido que ele fala que o ótimo local nem sempre significa o ótimo global. Em alguns momentos pode ser até inimigo. Então, o estabelecimento dos objetivos para cada departamento é importantíssimo, porque tem que ter um equilíbrio para, assim, a gente conseguir o resultado. Tá? O item número 3, interligação entre os vários objetivos departamentais. E o 4, ênfase na mensuração e no controle dos resultados. Então, quanto menor for o espaço de controle que tu vai ter para apurar o teu indicador, melhor, certo? Vamos supor o seguinte, vocês têm um indicador aí da faculdade, que é o quê? Qual é o indicador, principal indicador de vocês? Dos alunos aí. Como é que vocês são avaliados? Como é que vocês... Nota, tá? Aí eu vou fazer uma proposta para vocês, tá? Então, nessa disciplina, em vez de fazer trabalhos e preparação prévia e prova, vamos fazer o seguinte, no último dia de aula a gente faz uma prova geral. O que vocês iam achar? Meu Deus do céu. Por que, meu Deus do céu? Porque é bem complicado, é ou não é verdade? Porque seria muito difícil que tu só iria avaliar quanto tu conseguiu de conhecimento no último dia em uma prova só. E daqui a pouco tu não entendeu nada, fica bem complicado, né? Então, à medida que a gente coloca, tá? Tô pegando o exemplo aqui da faculdade, à medida que a gente coloca várias formas de avaliação, ela é interessante no sentido de que vê se realmente a pessoa tem de estar com dificuldade, qual é a dificuldade, o que a gente tem que fazer para melhorar, o que o professor tem que fazer para melhorar, o que o aluno tem que fazer para melhorar. Então, quanto menor for o espaço que tu vai medindo, mais rápido vai ser tua reação e mais rápido vai se dar conta de que alguma coisa precisa ser corrigida, tá? Então, num projeto, tá? Tu tem um projeto com várias fases. Se tu fizer um acompanhamento dia a dia, se tu te atrasar num dia, fica muito mais fácil tu recuperar aquilo, porque daí tu tem que, daqui a pouco, te atrasou 2 horas, outro dia tu trabalha 2 horas a mais, tu recupera. Agora, se tu passou 2 meses sem medir e viu que tu te atrasou 2 semanas, aí 2 semanas daqui a pouco em 3 meses ou até em 4 meses para recuperar é bem mais difícil, tá? Então essa mensuração, essa avaliação e essa mensuração num curto espaço de tempo, ela é muito mais saudável, tá? Então ênfase na mensuração e no controle dos resultados. Por isso que entra ali o tal do ciclo PDCA, né? A quinta característica da administração por objetivos: contínua avaliação, revisão e reciclagem dos planos, tá? Obviamente, se alguma coisa tu analisou e não deu certo, tu revisa e muda o plano para chegar lá, né? Tem o filme da meta, eu não tenho planejado para passar por vocês, porque é uma teoria que se vê mais em gestão de operações. Mas é bem interessante, porque o cara tem uma passagem lá que eles vão fazer uma travessia, uma trilha, e essa trilha eles calculam cumprir ela em 3 horas. Só que o que acontece? Quando eles começam a caminhar, eles veem que eles não conseguem. Aí o cara começa a fazer uma série de avaliações e vê que teria que mudar o método para conseguir atingir o objetivo. E ele consegue atingir. Mas ele só se dá conta porque depois de um certo distância e tempo que eles percorreram, ele para e faz uma avaliação. Sexta característica da administração por objetivos: participação atuante das gerências e dos subordinados, tá? E a sétima, apoio intensivo do staff. Eu vou passar para vocês agora só um pouquinho, um vídeo, tá? Sobre a administração por objetivos. Deixa eu ver onde é que eu botei ele. Aqui. Ué. Parou. Espera aí. Só um instantinho, pessoal, que eu acabei. Ele voltou.
É um vídeo bem curtinho, não tem muito mistério. Aqui, ó, administração por objetivos. Aqui eu vou dar um stop share. Um new share. Caramba, cadê o vídeo aqui agora? Porra. Ah, tá aqui. Só um pouquinho, pessoal, que eu tô me achando aqui nessa bronca aqui. Que estranho, não tô enxergando o vídeo aqui. Só um momentinho aí, pessoal, me dá um tempo aqui para que eu tô tentando me achar aqui nesse vídeo aqui. Aqui, achei. Tá, agora vai. Estão enxergando, né? Beleza. Tá.
10 minutos vai dar o... Eita. Então, na realidade, falam que já é ultrapassado, já não é moderno, mas o que que acontece? Essas bases são usadas até hoje, tá? Por exemplo, se a gente for falar assim do Henry Ford, é ultrapassado, é antigo, mas muitas coisas que ele desenvolveu até hoje são utilizadas. Se a gente for falar do Taylor, há mais de um século atrás, muitas coisas do que ele colocou são usadas até hoje. Administração por objetivos também. O que acontece que vem outras técnicas, e a gente vai ver agora mais para frente a questão da matriz SWOT, deixa eu só compartilhar aqui com vocês a tela, que ela vem, mas ela se apoia nas bases criadas na administração por objetivos, tá? Então, enfim, né? E aí depois a gente entra, né, depois da administração por objetivos, que é na realidade um desdobramento do objetivo principal da organização em vários outros objetivos departamentais, né, que diz que é ultrapassado, mas até hoje se usa muito isso e se tem dificuldade bastante nesse sentido, tá? Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui, ó. Tenho tempo, ó, que resta ainda 4 minutos e pouco. Upgrade, pô. Que estranho isso aqui. Bom, vamos lá. Então, pessoal, e depois da administração por objetivos, tá? Vem as bases do planejamento estratégico, tá? O que é o planejamento estratégico? Na realidade, ele vincula tudo aquilo que a administração por objetivos traz e começa a fazer uma análise integrada disso com outras visões, tá? Por exemplo, se formula os objetivos organizacionais e desses objetivos organizacionais se faz uma análise interna da empresa, o que a gente tem na empresa, e uma análise externa. O que é análise externa? É tudo aquilo o que a empresa não domina. Então, condições externas, oportunidades, ameaças, desafios, restrições, legislação, variação cambial, tudo isso e até, assim, por que não dizer, tudo isso que a gente está vivendo agora, desse vírus, disso tudo, é pouco provável que alguma empresa no mundo tenha previsto isso, né? E com certeza, se a gente for analisar tanto no âmbito da administração por objetivos quanto do planejamento estratégico, nenhuma empresa deve ter previsto isso e isso vai alterar profundamente o resultado de todas as empresas. De repente, não só esse ano, como nos anos subsequentes, né? Porque todo mundo foi afetado em função dessa pandemia aí, né? Bueno, vamos lá, pessoal. E a análise interna da empresa? Bom, aí a análise interna, se a análise externa são fatores que a empresa não tem controle, na análise interna são, em tese, fatores que a empresa tem o controle, certo? Que são pontos fortes e pontos fracos, recursos, habilidades e competências. Como, por exemplo, no que a empresa é boa? Ela é boa em velocidade de lançamento de produto. Ela é fraca no quê? Ela é fraca em retenção de talentos. Tá? Então, são todos os fatores que podem influenciar positivamente ou não o que a empresa tem em relação às oportunidades e ameaças que o mercado, de uma forma geral, está colocando, né? Então, através dessa análise, que daí eu vou ensinar para vocês como é que faz, tá? Através dessa análise, a gente vai poder fazer a formulação das estratégias, que é o quê? É o que fazer, né? O que entra no plano de ação. Então, tem aqui a chamada, eu não vou me aprofundar tanto assim, mas a gente vai dar uma passeada, né? Análise da matriz SWOT, né? O que quer dizer SWOT? Ou matriz fofa, né? Forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, né? Strengths, weaknesses, opportunities and threats, que é forças,
fraquezas, oportunidades e ameaças, tá? Aonde forças e fraquezas, como eu falei para vocês, está vinculado a um ambiente interno e oportunidades e ameaças está vinculado a um mapeamento do ambiente externo. Geralmente, o planejamento estratégico ele é feito uma revisão anual, tá? Mas geralmente projetando um chamado no mínimo de médio a longo prazo, que seria o que até hoje todos os planejamentos estratégicos que eu tive a oportunidade de participar, eles tinham uma visão de 5 anos para frente, certo? E, em marketing, na última aula, a professora passou sobre a pouco sobre essa. E se aprofundou nisso ou não? Sim, a gente viu bastante coisa, assim, leu todas as teorias e tal, para usar em marketing, né, na estratégia de venda, vamos supor. Usar o planejamento estratégico, tá? Esse é o modelo mais clássico, tá? E existe agora também, que o pessoal tem aplicado bastante, o modelo Canvas, tá? Que é uma releitura desse planejamento da matriz SWOT, só que feito de uma outra... Porque assim,